Olá, tudo bem? Estamos aqui abrindo mais um espaço de comunicação com você que acompanha as redes sociais, os canais de comunicação aí do Simpasso, Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo. Hoje nós vamos tratar de saúde aqui no Simpasso na TV e estamos recebendo aqui no nosso estúdio, que fica montado na nossa sede central, o médico Murilo Xavier, ele que é urologista. Um assunto muito importante, porque esse mês é um mês onde se fala bastante aí na questão da saúde masculina, porque é o Novembro Azul. E essa indicação do Dr. Murilo é dos nossos parceiros da AME Saúde Medicina Acessível, AME Medicina Acessível, para que você possa buscar aí o atendimento de forma mais ágil, mais fácil, inclusive com o cartão Simpasso, tendo algumas vantagens exclusivas. Doutor Murilo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no nosso espaço de comunicação. Esperamos aí conseguir trazer relevantes dicas aí, né, orientações para principalmente os homens, mas também as mulheres que depois podem levar para casa a informação, né? Tudo bem? Com certeza. Boa tarde, Guilherme. A gente está aqui para esclarecer um pouquinho das dúvidas do pessoal e falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, essa campanha muito importante de conscientização do câncer de próstata. E desde já agradecer o convite aqui para a gente conversar um pouco. Pois é, eu falei aqui que também, de repente, as mulheres vão estar atentas aí, porque o homem, tenho certeza que se preocupa menos com a saúde preventiva. Estou enganado ou não? Aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente tem ainda um tabu muito grande, né? Os homens, eles hesitam bastante antes de procurar um auxílio médico, né? E a gente sabe que a mulher, ela tem uma cultura de buscar auxílio um pouco antes, até, às vezes até levar o seu esposo, companheiro, marido para consulta médica. Então a gente tem essa cultura de só consultar quando você está na última instância, com muita dor, quando o problema já está agravado, não existe uma ideia assim de prevenção das doenças. Então isso vem mudando aos poucos, especialmente com essas campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul. A gente vem conscientizando mais a população e trazendo benefício, porque a partir do momento que você faz exames preventivos, isso possibilita um diagnóstico mais precoce das doenças, especialmente o câncer de próstata, e você tem uma taxa de cura maior, né? mais alta, uma porcentagem de cura muito mais importante se você tem um diagnóstico precoce da doença. Pois é, e quando a gente lembra de estatísticas, Dr. Murilo Xavier, urologista da clínica AME, falando em estatísticas, como que estão os números hoje dos cânceres que atingem os homens? A gente tem uma incidência anual no Brasil de aproximadamente 70 mil novos casos por ano de câncer de próstata. Então, é a neoplasia, é o câncer mais comum no homem, excetuando-se o câncer de pele. Então, é muito comum, é muito incidente. E desses 70 mil, a gente tem uma mortalidade hoje em dia em torno de 13%. Então, isso é muito significativo. Mas esse 13% já foi maior ou hoje está menor do que isso? Já foi maior. Maior. Porque com o aumento dessas campanhas de conscientização, com o aumento da disponibilidade de exames diagnósticos, a gente tem conseguido fazer esse tratamento no estágio mais precoce da doença. Então, as taxas de cura têm sido maiores. Mas, pelos dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, a mortalidade ainda gira em torno de 13%. 13%. E já se verificou casos a partir de que idade, doutor? Eu tenho uma idade que não se atinge o câncer de próstata. Na verdade, o câncer de próstata está associado com a idade, né? Então, quanto mais velho o homem, maior a chance de você ter o câncer de próstata, que é uma alteração genética que está relacionada com o envelhecimento, certo? Claro, existem casos na literatura de pessoas com menos de 40 anos com câncer de próstata, mas isso é extremamente raro, incomum. A partir dos 50 anos que essa incidência sobe. Então, o que é recomendado? Você fazer os exames preventivos a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos, fazer o primeiro exame de base, né? Claro, se você tiver algum familiar ascendente direto, avô, pai com câncer de próstata, isso aí a gente tem uma recomendação de iniciar um pouco antes, a partir dos 45 anos. Mas é a partir dos 50 anos que a incidência aumenta. Aproveitando até esse gancho da idade aí da pessoa, do homem, às vezes a gente fala câncer de próstata, sabe como é que é o exame e tudo mais, mas muitas vezes a gente não sabe o que é a próstata, qual que é a função
da próstata no nosso corpo e por que com o passar dos anos ela pode apresentar essa doença? A próstata é uma pequena glândula que ela está localizada junto à bexiga. É uma glândula mais ou menos de 25 a 30 gramas e a função dela é produzir, secretar algumas substâncias que vão ajudar a enriquecer o sêmen. Então ela tem uma função reprodutiva. E clinicamente ela tem essa importância toda do câncer, né? Que é o câncer mais incidente do homem. Além do câncer, a próstata possui outras patologias que podem acometer o homem, né? A inflamação da próstata, que a gente chama de prostatite, pode trazer diversos sintomas, dor, ardência para urinar, desconforto na região do períneo. Também temos a hiperplasia prostática, que é uma outra doença quando você tem um aumento do volume da próstata, que não está relacionado com o câncer, mas ele aumenta de volume, uma hiperplasia benigna, e ela vai acabar causando sintomas obstrutivos do trato urinário no homem, dificuldade para urinar, o jato mais fino, tem que acordar várias vezes à noite para ir no banheiro. Antigamente a gente chamava de prostatismo, hoje em dia a gente considera os sintomas do trato urinário inferior e que estão relacionados com o aumento da próstata. Então a próstata tem essa função de enriquecer o sêmen com as suas secreções, com seus fluidos, mas clinicamente ela tem grande importância por todas essas patologias que ela pode ocasionar, né? Especialmente o câncer e a hiperplasia, que são muito incidentes, principalmente no homem acima dos 50 anos. Então, o câncer de próstata, ele pode dar alguns sinais, doutor, que devem fazer, de repente, o homem se preocupar, não? Sim, o câncer de próstata pode ter alguns sinais de alerta, como, por exemplo, sangue na urina, urgência miccional, tem que urinar, aquela vontade muito forte de urinar, você não consegue segurar, nictúria, que são um aumento do número de vezes que você tem que urinar durante o dia e durante a noite, mas na maioria dos casos a doença se apresenta como assintomática, sem sintoma nenhum. Então é aí que vem a importância das campanhas. Tem que ser feitos os exames de sangue, tem que ser feito o exame de toque, porque na maioria dos casos o câncer de próstata se apresenta totalmente assintomático, sem nenhum sintoma. Certo, e até falando nos exames, como é que são feitos esses exames hoje? A medicina evoluiu nesse sentido aí, doutor? A gente tem os exames de triagem que a gente faz para as pessoas que vão nos consultar, que a partir de 50 anos, basicamente são 2 exames que a gente faz para o diagnóstico ou para a triagem do câncer de próstata. Seriam o PSA, que é uma dosagem no sangue do antígeno prostático, é uma substância que é produzida exclusivamente pela próstata, consegue ser dosado através de exames laboratoriais, e através do toque retal, que com o dedo a gente consegue palpar a superfície da base da próstata, consegue ver algum nódulo, alguma alteração, são os exames de triagem. A partir do momento que você tem alterado esses exames, ou um PSA elevado, ou um toque alterado, você tem que partir para exames para confirmar o diagnóstico, que seria através de uma biópsia de próstata, né? São tirados alguns fragmentos da glândula que vão para exame e vamos dizer se isso se trata de uma doença benigna ou um carcinoma, um câncer de próstata. Claro, hoje em dia com o avanço da medicina a gente dispõe de alguns outros métodos para a gente mapear melhor a próstata, especialmente a ressonância magnética de próstata. Então, que é um exame que te dá uma varredura e vai te apresentar algumas áreas suspeitas que podem direcionar a biópsia. Então isso aí também é mais um armamentário que a gente pode acrescentar no nosso arsenal para o diagnóstico e para o acompanhamento do câncer de próstata. E esses 13% dos casos aí que vêm a se tornar um óbito, doutor, eles acontecem porque não foi uma maneira muito agressiva que o câncer veio ou pela demora em se identificar essa doença? É uma combinação dos 2 fatores. Naqueles casos que a doença é mais agressiva, né? A gente não sabe ainda como identificar qual doença que vai evoluir de uma forma mais branda e qual aquela doença que vai evoluir de uma forma mais agressiva, evoluindo para o óbito do paciente. Então, às vezes, é a doença mais agressiva e a demora para o diagnóstico. Aquela doença que vai invadir a próstata, vai invadir estruturas vizinhas, vai ocasionar metástases, né? Espalhar a doença para outras regiões do corpo. E aquelas pessoas que têm um câncer que às vezes demora muito tempo para ser o diagnóstico, esses 13% seriam esses casos, cânceres mais agressivos, naqueles casos que a gente não tem um diagnóstico numa fase precoce, então uma fase mais tardia da doença. E a frequência de realizar esse exame preventivo, qual que é? Idealmente a gente deve iniciar aos 50 anos ou próximo disso, na 5ª década de vida,
E se você tem um exame normal, você deve repetir esse exame anualmente ou a cada 2 anos. Então essa é a recomendação. Se o teu exame está num PSA no nível, se você tem 50 anos e se o teu PSA está abaixo de 1, você pode fazer esse acompanhamento a cada 2 anos, né? Se ele está um pouquinho mais alto, entre 1 e 2, aí você deve fazer esse acompanhamento anual. Tendo a visita ao médico, ele vai orientar isso aí, né? A volta daqui a 1 ano, daqui 2 vão ficar movimentando. Cada caso é um caso, mas a gente orienta que deve ser feito anualmente. E a pessoa que foi acometida desse câncer, doutor, como é que é feito o tratamento dela? Como é que é a eficácia e o período médio que se tem um tratamento do câncer? O tratamento vai depender muito em que estágio que a doença se encontra. Normalmente a gente diagnostica essa doença localizada no órgão, então restrita à próstata. Nesse caso a gente dispõe de alguns tratamentos locais. O primeiro deles seria a cirurgia, né? A prostatectomia, para você retirar toda a próstata e as vesículas seminais. A gente teria outras opções como a radioterapia, onde você faz uma irradiação para queimar a glândula, bracterapia, são implantes de sementes ali para também fazer a ablação na glândula. São diversas opções que a gente tem para tratamento local. Hoje em dia, o mais utilizado e com bons resultados funcionais é a cirurgia, a prostatectomia. A partir do momento que essa doença ela se encontra num estágio mais avançado, com metástases, a gente tem que abrir mão das terapias relacionadas à químio, né, ao bloqueio hormonal. Hoje temos alguns quimioterápicos para ajudar na redução da doença. Então, tudo vai depender do estágio em que se encontra a doença. No estágio inicial, quando ela se restringe à próstata, a gente tem que fazer o tratamento ou através de cirurgia, ou através de radioterapia, ou bracterapia, essas terapias ablativas que a gente chama, né? E claro, se o câncer está no estágio muito inicial, quando é feito um diagnóstico muito precoce, um estágio muito indolente ainda, pode-se ainda ser feito um acompanhamento. Sim. Não precisa ser feito o tratamento imediato, a gente chama isso de vigilância ativa. Então você diagnostica um câncer de baixo grau, estágio 1, com pequenas áreas de câncer. Você pode fazer um acompanhamento através do toque, através do PSA e repetir essa biópsia a cada 2 anos. Também é uma opção para aqueles pacientes que não desejam, no primeiro momento, partir para o tratamento ativo. Claro, desde que seja uma doença no estágio bem inicial. E qual que é o percentual desse estágio inicial que é tratado hoje? Assim, é a maioria dos casos? É a maioria dos casos. A gente estima que em torno de 70% dos casos sejam tratados aí no estágio localizado. Quando você tem um estágio localmente avançado e estágio avançado, metastático, você tem umas taxas de sobrecura menor, com maior chance de recidiva, retorno da doença após o tratamento e maiores taxas de mortalidade, como a gente comentou antes. Mas hoje em dia, com o advento dos exames preventivos, a gente tem conseguido tratar a maioria dos doentes no estágio inicial. Ah, que bom, né? E existem alguns hábitos, algumas formas de vida aí, de hábitos que a gente tem no dia a dia que podem diminuir as chances do câncer de próstata, como acontece com outros cânceres, ou nesse caso da próstata, né? A gente sabe que sim, que o câncer de próstata está associado ao sedentarismo, com uma dieta rica em gorduras e com a obesidade. Então a gente sempre recomenda, não só para a prevenção do câncer, mas para uma saúde como um todo, uma dieta saudável, prática de exercícios, né? Acompanhamento médico regular para manter os níveis de triglicerídeo, pressão, os níveis de açúcar no sangue dentro da normalidade. Então a gente tem que recomendar que as pessoas tenham alimentação saudável, que evite o excesso de gorduras, ter uma dieta rica em fibras, né? Se ele tem uma alimentação saudável, a prática de exercícios. Então isso é muito importante para uma saúde globalmente sadia, né? E a gente sabe que isso também vai acabar ajudando também na questão do câncer de próstata também. Sim. Direto ou indiretamente, né? Claro. E doutor, assim, quem está nos assistindo agora aqui pelos nossos meios de comunicação aí do Simpasso, ficou com alguma dúvida, ou principalmente vai realizar aí a consulta e vai escolher Dr. Murilo Xavier e quer ir lá na Clínica AME. Quais são os dias que o senhor atende lá e como é que as pessoas podem fazer, né, para se dirigir a essa consulta? A gente atende o meu horário são as terças-feiras, no período da tarde, e a pessoa que quiser realizar a consulta, o segurado, né, o servidor associado pode entrar em contato pelos telefones da clínica aí para... A gente vai botar embaixo da tela aqui o endereço e os telefones. Fazer o agendamento da consulta, a gente vai esclarecer as dúvidas, fazer os exames preventivos e tirar qualquer dúvida aí que possa ser útil para os servidores aí
e para a população em geral também. Então, reforçando, 70 mil novos casos por ano, então, no Brasil, 13% acaba indo para o lado pior, que é o óbito. Então, a partir dos 50 anos, tem que estar sendo feito esse acompanhamento, né? Então, em números gerais, a gente sabe que é o segundo câncer que mais mata, só perde para o câncer de pulmão. Então, por isso que essa ênfase grande, essas campanhas, para conscientizar, porque a gente sabe que, como eu acabei de falar, repetindo mais uma vez, se a gente tem um diagnóstico precoce, nossas chances são muito maiores de cura para o paciente. Certo. Agradecemos então aqui a AME, a Medicina Acessível, principalmente o Dr. Murilo Xavier, que esteve conosco, disponível para trazer essas informações. E você que está dentro dessa faixa etária ou tem na sua família alguém que por acaso não está assistindo o programa, está um pouco aí desligado disso tudo, pegue seu cartão do Simpasso, vá até a clínica AME, que certamente será feito o agendamento de consultas e detalhadamente investigar então esses casos aí, mas esperamos que, claro, que nenhum de vocês aí tenha diagnosticado esse problema. Dr. Murilo, muito obrigado, e a gente sempre está com essa câmera aberta aqui para que, quando o assunto for saúde, a gente priorize. Né? Perfeito, eu agradeço o convite, Guilherme, e fico à disposição para, se for necessário, maiores esclarecimentos e algum outro papo sobre algum outro assunto, a gente fica à disposição. Beleza, quem tiver alguma pergunta a mais que de repente está passando pela cabeça, comenta aí no vídeo, que no próximo programa a gente pode também esclarecer, ou até mesmo entrando em contato depois com o Dr. Murilo, a gente escreve aí no seu comentário a resposta da pergunta.